Olá, seja muito bem-vinda ao canal Carreira de Mãe. Meu nome é Adriana Farias e é um prazer estar aqui com você hoje. Aproveite que estamos no início do vídeo e se inscreva no canal. Assim você vai poder assistir os próximos vídeos que acontecem todas as segundas-feiras e ainda vai poder dar uma olhadinha nos anteriores. No vídeo de hoje, eu vim trazer um assunto para você, mãe, que está com dificuldades de iniciar o processo de dar limites à sua criança pequena. Eu trouxe esse vídeo hoje porque é muito importante a gente ter assim um início, né? Para poder a gente saber para onde é que a gente vai. Eu mesma, quando meu filho era bem pequeno, eu comecei a pesquisar alguns livros, né? Porque eu sempre fui assim muito curiosa no sentido de querer mais informações sobre aquilo que eu estava vivendo. Então eu peguei algumas dicas, né, que eu reuni desses livros para trazer para você. Lógico que cada um tem que fazer as suas devidas adaptações, né? Porque aquilo que funcionou para mim pode não acontecer exatamente com você. Mas assim, de uma forma geral, as regras são as mesmas. Tanto para crianças pequenas, que é o nosso foco de hoje, também como as um pouco maiores, né? Então você vai fazendo as suas adaptações e eu espero sim que você consiga fazer como eu também consegui. Então vamos lá. Não transfira a sua autoridade para os outros. Isso é muito comum, porque a gente não sei o que acontece com a cabeça da gente, a gente nunca quer magoar nossos filhos, né? O que acontece muitas vezes, que eu vejo isso acontecer quase que diariamente, né, com outras mães, é dizer assim, eu não quero que você faça isso, porque senão vem aqui e o bicho te pega. Ou então vem aqui e a moça vai brigar com você. Eu acredito que essa forma não seja correta. Por quê? Porque você está transferindo a sua autoridade para outra pessoa. Seu filho vai achar que você não tem essa capacidade de poder mandar nele da forma como você precisa. E aí você vai estar sempre tendo que inventar outras coisas para poder ele entender que quem é a autoridade sobre ele é você. Então evite estar transferindo essa responsabilidade para os outros, porque aí você não vai conseguir aquilo que você quer. Diga que ele não pode fazer a determinada coisa, porque simplesmente você não quer, você é a mãe dele e é você que sabe o que é melhor para ele. Não culpe os objetos. No momento, né, que as crianças elas estão descobrindo o mundo, né, explorando, tudo que ela vê é um aprendizado, né? Então é muito comum a gente chegar assim, a criança se esbarrou no sofá e caiu, ou bateu em qualquer outro objeto, né, e se machucou, ou às vezes nem se machucou, só se assustou, mas aí ela chora, aí você chega pra ela e diz: não se preocupe não, porque esse sofá é muito feio, né? Aí bate no sofá para dizer que o sofá é que está errado e não a sua criança. Então tente, quando isso acontecer, dizer para ela: tenha mais cuidado com os objetos, porque você bateu neles e não o contrário, porque o sofá ele está ali e sempre vai ficar. Então a criança é que tem que se adaptar ao ambiente, ela é que tem que saber que ela não pode se bater nas coisas, porque ela pode se machucar, e aí ela vai tomar uma consciência de que tem que prestar mais atenção. E não você tirar tudo de casa, tirar todos os objetos para que ela se sinta livre. Quer dizer, ela não tem com que aprender se ela não tiver objetos na casa para se esbarrar. Então não transfira a culpa para os objetos, coloque a responsabilidade sim na sua criança, porque foi ela que bateu nas coisas e não os objetos bateram nela, certo? Não deixe que seu filho peça aos outros que intercedam por ele. Como assim, Adriana? É que muitas vezes, quando você toma uma determinada atitude com seu filho, ele com certeza ele vai pedir quem esteja mais perto dele no momento para que fale com você, mãe, para que ele consiga aquilo que ele quer. É natural as crianças agirem dessa forma, mas é muito bom que a mãe chegue e não permita essas situações. Porque senão ele vai ficar num círculo vicioso que sempre que ele quiser ajuda, ele vai pedir os outros para falar com você. E não é assim. O relacionamento seu com seu filho tem que ser assim, direto, você e ele. Não precisa outras pessoas.
Então esse negócio de ficar colocando mais pessoas dentro daquela situação que tem que ser resolvida só entre você e seu filho, vai sim ocasionar vários ruídos aí de comunicação. Ele vai sempre estar pedindo aos outros que falem com você e isso não é legal. Faça sua criança entender que é você que está na autoridade naquele momento e é você o responsável por ele. Se ele colocar isso na cabeça dele, ele vai com o tempo parando de fazer esse tipo de situação. Corrija os erros na hora que eles acontecem. Isso daí é uma coisa assim que eu acho assim, fundamental. Eu faço isso sempre, diariamente com meu filho. Eu não espero que a situação se apague para poder comentar aquilo com ele. Naquela hora que ele comete aquele erro, na mesma hora eu chamo ele e digo que foi que ele errou. Por que isso? Porque crianças pequenas, eles não têm essa memória toda que a gente tem, né, como adulto. Então, se você evitar de falar isso naquela hora que ele está fazendo, então é capaz de depois, quando você quiser conversar com ele sobre isso, ele não lembre mais do que está acontecendo. Porque crianças pequenas, né, não entendem exatamente o que é certo e o que é errado. Então, se você está naquele momento, viu que ele fez uma coisa errada e você corrigir ele na mesma hora, então a possibilidade dele entender que aquilo foi errado é muito maior, é muito mais rápido e aí é capaz de você conseguir, né, muito melhor dele não fazer aquela ação de novo. É muito legal que você tenha sempre em mente que todo o processo educativo ele necessita de repetição. Então você sempre vai estar repetindo 1.365.000 vezes e isso é normal. Nós estamos tratando de crianças pequenas. Ignore os excessos de birra. Plateias são necessárias para que os seus artistas se apresentem. Então, se o artista não tem plateia, então ele não vai se apresentar. É difícil no começo a gente entender isso, mas eu digo a você que com insistência dá super certo. Meu filho mesmo, ele tinha mania de quando era contrariado, ele se deitava no chão e ainda botava as pernas para cima. Então era uma papagaiada mesmo, parecia assim uma cena de filme, então fazia aquele estardalhaço. Então eu comecei a ignorar aquele comportamento dele. Eu bem friamente chegava para ele e simplesmente dava as costas e saía. Então automaticamente ele não deixava nem sequer eu passar 2 metros de distância dele, ele já estava do meu lado parando com aquela situação. Então eu acho super válido você não dar tanta atenção assim aos excessos de birra da criança, porque ela vai se transformando numa criança cada vez mais manhosa. Então se você ignorar do tipo, eu vou sair porque não quero ver esse tipo de coisa, vai lhe ajudar a fazer com que ele entenda isso. Porque crianças, elas são muito visuais, elas não entendem muito o que a gente está falando. Isso eu estou falando de crianças pequenas. Então, se você age dessa forma, ele vai entender que você não está dando atenção a ele. Então, com o tempo, ele vai parar também com isso. Meu filho parou. Então, assim, é uma dica assim, super válida que eu acho. Não fique entrando em luta corporal com ele, né? Do tipo, tá pegando ele no colo e aí ele se esperneia mais ainda. E aí fica aquela situação que você quer conter os braços dele e ele não quer. Então, assim, a luta corporal que eu digo é nesse sentido. Então evite esse tipo de coisa, deixe ele no chão. Se ele quiser se deitar no chão para chamar sua atenção, você simplesmente não fala nada, ignora e sai. Aí quando ele vier lhe perguntar alguma coisa, né, por causa disso, aí você diz, eu não gosto desse seu comportamento, então eu pego e saio. Então é uma dica assim que eu faço isso, meu filho parou com esse tipo de comportamento e tente você também. Diga ao seu filho como ele tem que se comportar antes que ele chegue no local. Minha gente, isso é uma coisa que eu faço até hoje. Meu filho, ele tem 6 anos e ele está prestes a fazer 7. Eu não espero que ele se comporte para eu estar corrigindo. Quando eu preciso que ele, principalmente, chegue num local e se comporte adequadamente, eu já vou falando com ele no carro, andando, como é que eu espero que ele se comporte. E eu não quero, e eu aviso a ele,
eu não quero que você se comporte de outra maneira. Então eu falo todas as situações que eu preciso para ele, lógico, né, de uma forma resumida. Ele já vai sabendo o que eu quero e o que eu não quero que ele faça. Então isso fica muito mais fácil para quando ele se deparar com aquela situação, ele lembrar daquilo que você está fazendo. Na hora que tudo acontece, a gente muitas vezes se descontrola e aí a criança está escutando aquilo pela primeira vez. Embora você já tenha falado 1 milhão de vezes, mas naquela situação, naquele momento, naquele dia, é a primeira vez que ele está escutando. Se você conversar com ele antes, como você espera que o comportamento dele seja, então fica muito mais fácil para você controlar ele quando ele chegar. Porque na hora de cobrar, você vai dizer: eu disse a você que eu não queria esse tipo de comportamento e você está fazendo. Então pare. Essas são dicas que assim, eu uso até hoje, eu acho super válida. Tente você também. Quero que você entenda que tudo é muita insistência. Crianças pequenas precisam de muita repetição até que elas possam se realmente entenderem, né, todo esse processo de educação que elas estão vivendo. Então tente você em casa. Me diga se você conseguiu, se você não conseguiu. Tenha muita paciência, eu sei que é difícil, às vezes a gente está naquela situação e não sabe do que fazer, mas tenha em mente que você está no meio de um processo de educação. Aquilo que você não conseguiu agora, com certeza depois você vai conseguir. Então, essas são as dicas de hoje, espero poder ter ajudado vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Então, até logo. Tchau, tchau!